Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, gente. Me chamo Guilherme Kumamoto, sou tutor da disciplina de Embriologia para a UP1 de Medicina da UFPB e hoje vamos fazer uma pequena revisão acerca de ossificação e esqueleto axial. Queria começar falando com vocês acerca do mesênquima. O mesênquima é um tecido que ele se deriva ou da mesoderme ou da crista neural. E essas células, quando elas se descolarem da mesoderme ou da crista neural, elas vão formar um tecido conjuntivo embrionário que se organiza de forma muito frouxa, se organiza células muito separadas, diferentemente do tecido conjuntivo que nós normalmente vemos em histologia, por exemplo. Outra característica dessas células é que elas vão ter uma alta capacidade de diferenciação, né? Elas podem formar tanto os osteoblastos e os condroblastos, que a gente vai ver mais à frente, que vão formar os ossos, como também pode formar células adiposas, músculos e alguns outros tipos de células, certo? Então nós vamos ver os tipos de ossificação, como que os ossos se formam. Na ossificação intramembranosa, essas células mesenquimais elas vão se diferenciar diretamente em osteoblasto. Da célula mesenquimal já vira ali osteoblasto para virar tecido ósseo e seguir esse processo de ossificação. Então esse osteoblasto que se formam diretamente das células mesenquimais vai formar os osteócitos, que vão estar mergulhados na matriz óssea. Então, para quem foi hoje para a aula prática, pôde ver lá, né, aquela parte azulzinha que tinha lá nas lâminas de ossificação e na lâmina também de vértebra, é justamente o que a gente chama de matriz óssea, né, que é essa parte do osso que é composta de fosfato de cálcio e que tem osteócitos mergulhados nela. Além disso, os osteoblastos eles vão ser responsáveis pela formação dos osteoclastos, que vão estar responsáveis pela modelação óssea. Vocês vão ver isso aí, talvez, não sei se vocês já viram, mas vão ver também um pouco melhor no P2. Mas os osteoclastos eles são responsáveis justamente pela reabsorção do cálcio, tirar cálcio do osso, né, para formar justamente o tecido esponjoso que a gente conhece na forma como ele é. Além disso, os osteoblastos eles são responsáveis pela formação da medula óssea. Como exemplo de ossificação intramembranosa, nós temos a calvária, né, essa parte de cima do crânio, como vocês viram em neuroanatomia, e parte do víscero crânio. Além disso, nós vamos ter também a ossificação endocondral. Na ossificação endocondral, as células mesenquimais elas vão se diferenciar em condroblastos. E a partir desse condroblasto, eles vão formar tecido cartilaginoso. E aí esse tecido cartilaginoso vai formar justamente esse molde de cartilagem que nós podemos ver aqui, né? E nesse molde de cartilagem vai formar centros de ossificação na fase embrionária e posteriormente ao nascimento formam um centro de ossificação secundários, certo? Ser primários na fase embrionária e secundários após o nascimento. Nos ossos longos, por exemplo, esses centros de ossificação eles vão se formar da parte da parte média aqui do osso para as partes que ficam mais à margem. Então, primeiramente, ele vai começar aqui e vai crescendo para as margens. Isso se dá justamente para que haja a formação da lâmina ou disco epifisário, também conhecido como junção de afisária e epifisária, que vai ser justamente aquela parte do osso que é conhecida por fazer o crescimento do osso ao longo do processo de crescimento, puberdade e coisa do tipo. Em exemplos de ossificação endocondral, nós temos os ossos longos, como nós podemos ver aqui. Nós temos as vértebras, as costelas, o externo, a base do crânio, que forma justamente ali parte do neurocrânio, e parte também do víscero crânio. Então a forma de lembrar isso aí, você lembra as duas estruturas que são formadas por ossificação intramembranosa, que é justamente a calvária e parte do víscero crânio, e todo o resto vai ser formado ali por ossificação endocondral. E quais vão ser as fontes desse mesênquima que vai formar o tecido ósseo? Esse mesênquima ele pode vir do mesoderma lateral, e aí nós vamos ter os ossos da cintura, do ombro, dos membros e do externo, que vão justamente provir desse mesoderma lateral. O mesoderma paraxial, que vai formar justamente as vértebras, né, que a gente vai estudar logo mais, e a crista neural, que vai formar os ossos da face e do crânio. E aí, o que é o esqueleto axial, que é o que nós vamos ver um pouquinho hoje da embriologia dele. O esqueleto axial, como nós podemos ver na imagem, ele é formado justamente por costelas, externo, vértebras, crânio e basicamente isso. Todo o resto vai ser parte do esqueleto apendicular. E aí, como é que se formam as vértebras? As vértebras elas se formam a partir dos somitos. O que é que são os somitos? Os somitos eles vão derivar do mesoderma paraxial. O mesoderma paraxial vai se diferenciar em mesênquima. Esse mesênquima
vai formar os somitos que vão se posicionar em pares lateralmente ao tubo neural e à notocorda. Então é justamente essas bolinhas que estão aqui, ó, vão ser os somitos. Esses somitos eles vão ser divididos em esclerótomo e dermomiótomo. O esclerótomo ele vai ser formado responsável justamente pela formação das vértebras, as quais nós vamos estudar, e o dermomiótomo, como o próprio nome fala, vai ser responsável pela formação da derme e dos músculos. O posicionamento do esclerótomo, justamente para ele formar as vértebras, ele é de uma forma mais medial, né, aqui no corpo, a gente pode ver nesse corte. Ele vai estar justamente aqui onde eu estou passando o mouse, né? O dermomiótomo vai ser essa parte amarela e essa parte mais externa, né? Já o esclerótomo ele vai se formar de forma mais medial e de forma mais ventral, como a gente pode ver nessa imagem também. Além disso, ele vai se formar a partir da 4ª semana de desenvolvimento. E aí, como é que se dá a formação das vértebras? Nós vemos que o esclerótomo está nessa região daqui, né? Nós vimos na imagem anterior. Está aqui também, ele não está muito bem diferenciado, mas nós já sabemos que ele está aqui. E essas duas imagens aqui, elas se dão mais ou menos por volta da 4ª semana, certo? A gente pode ver o esclerótomo de novo aqui, ó, que são essas duas faixas, rosa e rosa mais escuro. E aí a gente vai ter o dermomiótomo, esclerótomo, a notocorda e esclerótomo novamente. Então essas imagens é justamente para mostrar como o esclerótomo está circulando tanto a notocorda como também o tubo neural. E aí, esse esclerótomo que está circundando esses dois, ele vai começar a se condensar na direção do tubo neural e da notocorda e vai sofrer um processo que a gente chama de ressegmentação. O que é essa ressegmentação? Teoricamente, nós poderíamos pensar que cada vértebra vai ser formada por um esclerótomo, certo? De um somito. Então, ó, esse aqui de cima ia juntar com esse aqui de baixo, esse aqui de cima ia juntar com esse aqui de baixo, eles iam se juntar, certo? Não, não está certo. Quando esse esclerótomo se condensar, essa parte aqui que está localizada cranialmente, ela vai se organizar de uma forma mais frouxa, digamos assim. Já essa parte que está localizada caudalmente, ela vai se organizar de forma mais densa. E como é que essas vértebras elas vão se organizar? Essas vértebras elas vão ser formadas pela parte caudal do somito de cima com a parte cranial do somito de baixo. Então é como se essas duas faixas... É como não? É assim. Essas duas faixas aqui elas vão se desprender uma da outra. E essa faixa daqui vai se juntar sempre com a faixa de baixo. Então a faixa caudal de um somito, de um esclerótomo, vai se juntar com a cranial do outro. Caudal de um com a cranial do outro. E aí o que é que isso? Qual vai ser a principal consequência disso? A principal consequência disso é que os nervos, que nós já conhecemos, eu acho que vocês também viram em neuroanatomia, como nervos espinais, eles vão passar justamente entre uma vértebra e outra, né? Naquele espaço ali entre vértebras, eu acho que vocês já têm conhecimento disso aí, vai ser justamente onde os nervos eles vão estar passando. Algo muito interessante que nós podemos analisar aqui é que essa notocorda que ela está aqui ao centro, ela vai se degenerar ao longo do desenvolvimento. E a degeneração dessa notocorda, nas partes em que tem vértebras, essa notocorda vai simplesmente sumir. Vai simplesmente aquele espaço ali ser tomado por osso, certo? Já nas partes entre as vértebras, essa notocorda vai formar o que a gente chama de núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo, junto dos anéis fibrosos que vão crescer justamente ao redor desse núcleo pulposo, vão formar os discos intervertebrais que nós já conhecemos, que são causadores ali. Não são eles que causam, né? Mas um problema deles ali deriva justamente a hérnia de disco, né? Aqui eu coloquei para vocês, quando vocês pegarem os slides, um pequeno resuminho disso, certo? Que eu falei até agora. E aqui um pouco mais de como é a passagem desses nervos. Algo muito importante que normalmente Viviane costuma cobrar é a questão de malformações. Inclusive tinha lá na aula prática de vocês hoje, né, um pouco de malformações. E quais são as malformações relacionadas às vértebras? A principal delas que nós temos é a escoliose congênita. Em que se dá a escoliose congênita? A escoliose congênita é justamente essa curvatura inadequada na coluna, né, de forma lateral, e que ela pode se dar por dois motivos. Ou por um defeito de segmentação ali dos somitos. Lembra que eu disse que o somito a parte caudal do somito de cima se junta com a cranial do somito de baixo? Pronto. Se os somitos se juntarem de forma inadequada, juntar mais somito do que deveria e tal,
pode causar escoliose, ou por um defeito de formação das vértebras, que pode formar justamente o que a gente chama de hemivértebra, né? Que é uma vértebra que ela não é formada totalmente, ela é formada só um lado dela, ou ela é formada só a frente, só a parte de trás, e justamente vai estar causando essa escoliose. E especificamente um tipo específico de escoliose que nós temos é a síndrome de Breve-Colles, que vai ser um defeito de segmentação, ou seja, de fusão dessas vértebras na parte cervical, ou seja, a pessoa vai ter menos vértebras cervicais do que devia ter. Então, as características justamente por ter um pescoço curto e tal, e por ser uma síndrome, é sempre válido lembrar que está associado também com outros defeitos. E aí vamos ter agora formações que são mais tranquilas, vamos dizer assim. Vamos ter a formação das costelas. Como é que vamos formar as costelas? As costelas elas começam a se formar, como a gente pode ver aqui, por volta do 35º dia. E vão se formar a partir dos processos costais das vértebras. Ou seja, as vértebras elas vão ter essa parte aqui lateral delas, né? Essa parte aqui lateral, que desde o período que a notocorda ainda está existindo ali, ó, já começa a se formar o processo costal. E a partir do 35º dia, essa vértebra ela começa a crescer em direção, primeiramente, à lateral do corpo, né? E depois a parte ventromedial do corpo, né? Então, justamente, ela faz esse caminho que a gente já conhece que a costela ocupa no nosso corpo, certinho? Quais são as malformações associadas à costela? Nós podemos ter a costela acessória, que é uma costela que ela é associada a uma vértebra não torácica, ou seja, nós sabemos, estudamos isso também, eu acho que em neuroanatomia, não sei se vocês estudaram isso em algum canto aí, que as costelas elas vêm justamente das vértebras torácicas, né? Então cada vértebra torácica aqui ela libera uma costela, mas caso essa costela ela venha de uma vértebra não torácica, ela forma justamente o que a gente chama de costela acessória, pode vir de uma vértebra cervical ou então de uma vértebra lombar, e vai causar sintomas neurovasculares. Por quê? Para ela estar passando num canto que ela não deveria estar passando, ali naquele canto pode ter vasos, pode ter nervos que vão ser comprimidos e vão justamente gerar problemas. Podemos ter também as costelas fundidas, que é justamente o que está sendo demonstrado aqui, né, nessa imagem, que é quando duas ou mais costelas se formam a partir de uma vértebra. Ou seja, essa costela ela vai vir aqui normalmente, e aí quando ela for se fixar no externo, ela vai fazer uma bifurcação. Normalmente, isso aí não vai ter nenhum sintoma clínico, só vai ser visto em exames, por exemplo, como nesse daqui, mas pode estar também associado com a escoliose, certo? E aí, como se dá a formação do externo? A formação do externo, ele se dá justamente por o externo. É importante lembrar a partir de agora. Diferentemente das vértebras e das costelas, o externo ele não vai vir do mesodermo paraxial, ele vai vir do mesodermo lateral, ou seja, à medida que as costelas elas forem se desenvolvendo aqui lateralmente ao corpo, o mesoderma que está aqui lateral ele vai começar a formar o que a gente chama de barras externais. Essas barras externais que a gente pode ver aqui, ó, vão ser condensações mesenquimais que vão começar a se condrificar, ou seja, vão começar a formar cartilagem. E essa cartilagem ela vai junto das costelas indo até a posição medial, né? E essas duas barras externais formadas, elas vão se fundir da posição cranial, ou seja, dessa posição superior, né, até a posição caudal, até que haja a ossificação do processo xifoide também. Esse processo xifoide ele vai se ossificar mais ou menos ali após o nascimento, na infância, vai ser a última parte do externo que vai se ossificar. Então, mais um aí, que vai ter uma ossificação endocondral, assim tanto como as costelas e também as vértebras, mas a partir de agora vindo do mesodermo lateral. E como é que vai se dar a ossificação do crânio? A ossificação do crânio ela deriva justamente do mesênquima da crista neural, ou seja, esse mesênquima que vai estar perto ali do encéfalo em desenvolvimento. Por isso que o crânio é o que cobre normalmente essas estruturas encefálicas, né? Cobre o cérebro, cobre uma parte ali da ponte, do bulbo e tal. E ele vai se dividir em víscero-crânio e em neurocrânio. O víscero-crânio ele vai ter sua parte endocondral e vai ter a sua parte membranácea. Eu acho que nesse slide aqui, perfeito, pronto. Nesse slide aqui, ó, a gente pode ver as partes que são endocondrais e as partes que são membranáceas. Ó. O víscero-crânio ele vai ter o seu víscero-crânio cartilaginoso, que vai ser composto pela cartilagem tireoide, pela parte dos ossos ali da orelha, ó, bigorna, estribo. Já o víscero-crânio membranoso, com ossificação intramembranosa,
nós vamos ter o osso nasal, nós vamos ter o osso maxilar, todos esses ossos que mais ou menos formam aqui a nossa face, né? E o neurocrânio da mesma forma. Vai ter tanto uma parte que vai ter ossificação intramembranosa como uma parte que vai ter ossificação endocondral. A gente pode ver aqui, ó, que os ossos que formam principalmente a calvária, né, o osso frontal, o osso parietal, eles vão ser formados pela ossificação intramembranosa. Já o neurocrânio, na parte mais ali para a base do crânio, né, a parte do osso occipital, do osso temporal, vai ser formado por uma ossificação endocondral. É interessante notar também que o víscero-crânio cartilaginoso ele deriva do primeiro e dos segundos arcos faríngeos. Ele não deixa de ser derivado da crista neural. Por quê? Porque provavelmente vocês vão estudar isso melhor no próximo semestre, mas os arcos faríngeos eles também derivam da crista neural. Ou seja, o mesênquima da crista neural forma os arcos faríngeos e dos arcos faríngeos forma o víscero-crânio cartilaginoso, certo? E é interessante, algo que caiu também na aula prática hoje de vocês, ver que o neurocrânio membranoso ele se desenvolve com suturas. A gente vai ter a sutura sagital, a sutura coronal, vamos ter a sutura frontal, que vai formar justamente o que nós chamamos de fontanelas, né? A gente lembra que tem fontanela aqui na parte anterior, tem fontanelas aqui laterais, né, também no crânio. E para que isso serve? Isso serve justamente para a modelagem do crânio fetal para o nascimento, ou seja, para passar lá pelo canal vaginal da mulher, né, o crânio ele precisa se modelar. E aí por isso que muitas vezes quando a criança ela nasce, né, ela nasce com o formato de cabeça um pouco mais estreitado, vamos dizer assim, justamente por essa modelagem que as suturas elas causam, né? Aqui eu trouxe a imagem que estava lá hoje na aula prática de vocês, certo? Que mostra justamente essa ossificação, certo? A ossificação intramembranosa aqui do crânio, ó, se você... Eu estava até me aproximando, porque você tem que aproximar também. Se você aproximar mais um pouquinho, você pode ver aqui, ó, a ossificação intramembranosa do neurocrânio, dessa parte da calvária, que está bem clarinha, mas ó, você pode ver algumas espículas, que são justamente aqueles riozinhos que a gente vê quando olha lá no microscópio, formando a ossificação intramembranosa, né? Parte do víscero-crânio aqui da frente também sendo formado por ossificação intramembranosa, parte do víscero-crânio e do neurocrânio, essa parte mais aqui do base do crânio, sendo formado por ossificação endocondral, né? Então, nessa peça aqui a gente pode ver bem direitinho. E quais são as malformações associadas ao crânio? As malformações associadas ao crânio, nós vamos ter malformações na face. Normalmente, essas malformações, como naquele filme que eu acho que é o nome... Acho que é Extraordinário o nome do filme, alguma coisa assim, que vão ser justamente esses problemas de formato da face, coisa do tipo, vão estar normalmente associados com problemas na migração das células da crista neural, ou seja, quando essas células mesenquimais foram sair da crista neural para formar justamente o crânio, elas migraram de forma inadequada, gerando esses problemas da face. Outro problema que a gente pode ter é a acrania, que é justamente a ausência da calvária, né, e que vai estar presente em duas malformações que vocês já conhecem, né, que estavam até na nossa aula prática, que são a meroanencefalia e a anencefalia, certo? Além disso, nós vamos ter a crâniosinostose, que é quando as suturas que a gente já viu, que formam a parte da calvária, do feto, elas se fecham de forma prematura, elas se fecham antes do tempo. Então, nós podemos ter o fechamento da sutura sagital. Deixa eu só ver aqui qual é a sutura sagital. Tá. Nós vamos ter o fechamento da sutura sagital, que vai causar a escafocefalia, ou seja, aquele crânio alongado, né? Como o crânio ele não pode crescer nem para os lados, nem para cima, já que essa sutura aqui se fechou, ele começa a crescer para frente e para trás, né? Nós vamos ter também a braquicefalia, que vai ser o fechamento da sutura coronal, né? Ou seja, essa sutura que fica aqui na região mais posterior, digamos assim, da cabeça, né? E isso aí vai causar com que a cabeça ela não consiga crescer para trás, logo ela vai compensar crescendo para cima, então fica aquela cabeça meio que em um formato assim, mais baixo aqui na frente, mais alto aqui em cima, sabe? E aí vai ser o que vai caracterizar justamente a braquicefalia. Essa braquicefalia, ela pode ser ou dos dois lados, ou só de um lado. Se ela for só de um lado, ficar só um lado maior, porque só um lado fechou antes do tempo, a gente chama de plagiocefalia. Além disso, nós podemos ter o fechamento prematuro da sutura frontal, que vai causar a trigonocefalia, ou seja, a cabeça fica pequenininha aqui na frente, né? E aqui atrás ela fica mais alongada. Além disso, nós temos também a microcefalia, que é um defeito que ele é
estimulado pelo crescimento reduzido do encéfalo. O encéfalo ele não cresce tanto quanto deveria, e não crescendo tanto quanto deveria, ele não estimula também os ossos do neurocrânio a se expandir também. A microcefalia está muito associada, né, com o que a gente conhece aí, que pode ser a zika, e também com a síndrome alcoólica fetal. É isso que tínhamos para hoje, gente. Agradeço aí vocês pela atenção e deixo aí essa passagem para vocês. Que vocês possam agora descansar, levantar, tomar uma água, se cuidar. Porque nós sabemos que a rotina desse curso não é fácil, mas que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Tamo junto.